Vamos em Atos capítulo 13. Hoje eu quero falar sobre alguns exemplos de coragem. A mensagem número 5 desta nova série, Vida Abundante, Vida Vitoriosa e Abundante. O texto para a nossa meditação está em o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Capítulo 13, verso 49 em diante. Até 52. Amém? Atos 13, 49 a 52. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Vamos ler esse último verso juntos. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Diga, vai ser assim comigo também. Ah, está fraco, hein? Você não disse. Vai ser assim comigo também. Amém? Ah, então tá jóia. Vamos orar. Mantenha esse texto aberto aí na sua Bíblia. Senhor Deus e Pai querido, nós estamos aqui para receber a Tua palavra, por isso apresentamos-nos como Teus servos e servas, discípulos e discípulas em formação, para que gere em nós o poder do Teu Espírito, a humildade, o fruto do Teu Espírito, e que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e nós diminuamos. É necessário que Ele cresça e que o Senhor possa nos ensinar, através desses exemplos de coragem, o caminho da Tua verdadeira vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala com cada um de nós, aqueles que estão aqui já no modo presencial, mas também aqueles que estão online. Que esta palavra seja espalhada e encontre verdadeiramente corações dispostos, ouvidos disponíveis, mentes conectadas à mente de Cristo para receber esta semente desta palavra. Que o Senhor possa me usar como teu servo para a edificação do corpo de Cristo, que é a tua igreja, parte dela aqui reunida hoje. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos com gratidão. Amém. Nós podemos observar nesse texto, nessa história, aliás, o capítulo 13 desse livro de Atos é riquíssimo para relatar a movimentação dos discípulos, dos apóstolos, a movimentação apostólica pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Lá no início, quando o Espírito Santo pede para que seja separado Saulo, Barnabé, e ele vai enviando os seus discípulos e apóstolos a diversas localidades para que o evangelho pudesse ser alcançado e assim eles pudessem cumprir o ID de Jesus, lá de Mateus 28, a grande comissão ou a grande tarefa, e assim alcançar o mundo todo, até os confins da terra, todos Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, como essa missão profética de anunciar o ID, o evangelho de Jesus. E a gente percebe nesse texto que quando o obreiro, o apóstolo, ele é designado para o trabalho do Senhor e precisa. Você percebe aqui nesse texto que o apóstolo, o discípulo,
missionário, o pastor, o obreiro que é designado para esse trabalho, ele precisa estar emocionalmente preparado. Mas ele precisa também estar espiritualmente alinhado com os propósitos de Deus. Às vezes a gente vai encontrar obreiros preparados, mas emocionalmente, mas espiritualmente desestruturados, desalinhados. E esse texto me ensina que aqui esses obreiros, eles estão emocionalmente preparados e espiritualmente alinhados com o propósito de Deus na vida deles. Eles sabem quem chamou eles sabem para que Deus os chamou e com qual propósito. Isso por conta dos desafios. Isso porque eles vão enfrentaram adversidades. E nós vamos perceber através desses exemplos de coragem, algumas atitudes certas diante das adversidades, para que possamos ter então uma vida vitoriosa e abundante. Diante dos desafios que surgem diante de nós, filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Observamos também, como eu já disse e repito, que muitos obreiros despreparados costumam recuar, costumam abandonar a missão, costumam desistir da tarefa, esquecem da grande comissão, e não poucos, por assim dizer, não poucos entram inclusive em depressão. Isso porque quando chegam as perseguições, como é o caso aqui, quando bate mais forte a adversidade, se eles não estão emocionalmente preparados e espiritualmente alinhados, eles são presas fáceis, alvos fáceis do inimigo. Isso não só para aqueles que são designados, mas eu quero ampliar para todos aqueles que se designam cristãos, pequenos cristos, filhos e filhas de Deus. Nós não estivermos convictos de quem somos em Deus, de que Deus tem um propósito, de qual é o propósito e a missão que Ele designou para nós realizarmos, nós corremos o risco de, na primeira adversidade, na primeira perseguição que vier sobre nós, desistirmos ou entrarmos em depressão, ficarmos doentes. E aqui o apóstolo Paulo nos deixa, então, alguns exemplos de coragem para enfrentarmos as adversidades, que no caso aqui são exemplificados pelos judaizantes de Antioquia. Antes disso, é importante lembrar o que é a adversidade. Se a proposta é acessarmos esta vida vitoriosa e abundante, e nós sabemos que nesse caminho podemos nos deparar com adversidades contrárias que tentam nos impedir de avançar e conquistar as vitórias de Deus para nós. É necessário aprendermos ou relembrarmos o que significa as adversidades. A adversidade é tudo aquilo que vem de forma contrária, aquilo que gera uma contrariedade. A adversidade é aborrecimento, infelicidade, infortúnio, revés, qualidade ou caráter de adverso. Você sabe que teve uma vez que uma determinada reunião eclesiástica, uma pessoa apresentou um projeto, e muito bom projeto, e esse projeto, nós pensávamos na ocasião que seria aprovado por unanimidade. E aí houve uma pessoa que votou contra. E todo o plenário, na ocasião, admirou-se por aquela atitude, porque alguém seria contra um projeto do reino, um projeto para o reino, um projeto para alcançar vidas. E nos bastidores perguntou-se ao então obreiro, e ele disse: eu votei contra pelo simples fato de ser contra, para que não fosse unanimidade. Alguém disse, João, que unanimidade é burrice, certa vez. Mas permita-me dizer que burrice nesse caso foi aquele que vota contra, ou aquele que se levanta adverso a um projeto do reino. Eu votei contra simplesmente pelo fato de ser contra. Nós tínhamos até um personagem aqui,
no vovô, que era o vovô contra. E ele era contra tudo. Vocês lembram? Lá no início, né, Renato? Que você começou, né? E hoje deu aí a vida ao personagem vovô Toninho, que é um grande evangelista. Mas era típico a expressão de alguém que é contra pelo simples fato de ser contra. Às vezes a pessoa até gostou do projeto, mas por não ter sido convidado para participar do projeto ou assinar o requerimento, a pessoa vota contra. E existem pessoas assim, dentro da igreja e fora da igreja, infelizmente. Pessoas infelizes que, pelo simples fato de tentar nos fazer infelizes também, porque são infelizes. Alguém só dá o que tem, a Bíblia diz isso, que a boca fala do que o coração está cheio. E muito desses aborrecimentos que nós temos, dessas contrariedades, vem dessas adversidades, porque por trás disso está um grande interesse para tentar derrubar, fazer parar a igreja, a obra de Deus na cidade. Então aqui, de posse dessas exemplificações, vamos perceber o que Paulo nos aponta para o aprendizado de edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Perceba comigo, percebe aí, na sua Bíblia em Atos 13, 2 e 3 é o versículo. Você observa que Paulo estava preparado para passar pelas adversidades. Ele era um homem preparado. Tanto é verdade que ele vai escrever para o jovem Timóteo. Já no final da carreira de Paulo, ele já escreve para o jovem Timóteo, que seria o sucessor dele nas missões. Ele fala: Timóteo, procura-te apresentar-te como obreiro aprovado, que não tenha de se envergonhar. Porque Paulo escreveu isso porque ele era alguém extremamente preparado, ou seja, emocionalmente preparado e espiritualmente alinhado com os propósitos divinos. Mas por que ele era preparado? Aqui em Atos 13, verso 2, vai nos exemplificar, porque Paulo priorizava Deus na sua vida. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua carreira, em tudo que você faz, priorize Deus na sua vida. Aliás, Jesus Cristo já havia dito isso em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que pouca gente diz que no grego diz as demais coisas já estão sendo acrescentadas, porque Deus é presente, não é só no futuro. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, porque as demais coisas que nós queremos e precisamos já estão sendo nos acrescentadas. E aqui Paulo exemplifica ainda mais como ele priorizava Deus na sua vida. Veja que ele jejuava, ele orava e era dirigido pelo Espírito Santo no capítulo 13, verso 2. Porque uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo nunca erra o caminho. Anote aí, uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo nunca erra o caminho. Mesmo diante das adversidades, lá no capítulo 13, verso 50, 51 e 52, mesmo diante das adversidades que são observadas aqui no texto, observe que Paulo enfrentava mentiras. Paulo enfrentou, juntamente com a sua equipe, calúnias. Paulo sofreu, inclusive, abalo psicológico, lá no capítulo 13, verso 50. Mas no capítulo 51, ou melhor, no verso 51 e 52, vai nos dar a direção de que Paulo seguiu em frente. Vai nos dar o exemplo de que mesmo sofrendo calúnias, sofrendo mentiras, pressão psicológica, ele seguiu em frente na missão. Ele não abortou a missão. Ele seguiu em frente, sacudiu o pó de seus pés. Porque Jesus Cristo havia falado isso certa feita. Se vocês forem em algum lugar, pregar o evangelho, se vocês forem levar a minha palavra e vocês não forem bem recebidos, foram mal recebidos ou foram rejeitados, vocês dêem meia volta, sacudem ali o pó de seus pés e vão para outro lugar. Foi o que Paulo fez aqui. E às vezes a gente lê esse texto e a gente pode até interpretar Paulo de uma outra forma, não, mas ele está cumprindo o que o próprio Jesus havia ensinado para os discípulos. Paulo não esteve junto na mesma época dos discípulos, mas Paulo leu muito, ele foi ensinado, 14 anos com Gamaliel, aprendeu os ofícios, não eclesiásticos, mas espirituais. Mas então, veja que já no capítulo 14, Renato,
no verso 5 e 6. Eu vou citando os textos aqui, depois vocês vão lendo em casa, porque fica mais fácil. Mas de forma que Paulo exemplificou uma outra forma aqui de avançar na missão, de obter esta vitória. Paulo fugiu do tumulto e do apedrejamento e montou estratégias. Essa parte aqui final eu gostei muito. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes. Olha a contrariedade, olha as adversidades, para maltratá-los. Então é a adversidade, contrariedade, para maltratá-los e apedrejá-los. E aqui significa para matá-los. E o que Paulo então faz? Ele monta estratégias, ele foge daquele tumulto, ele sai daquele cenário de apedrejamento, porque ele sabe que a vida deles estaria correndo perigo de risco de morte. E lá em Atos 14, 6, vamos observar que há momentos que nós precisamos agir como Paulo, de fugir no sentido de recuar, no sentido estratégico. E às vezes a gente desapercebe dessa estratégia. E muitas das vezes, no cumprimento do ID, na realização da missão, no cumprimento da tarefa, da grande tarefa, nós nos esquecemos dessa estratégia, desse exemplo de Paulo. E eu aprendo aqui que às vezes é necessário nós darmos um passo, recuarmos um passo para trás, para darmos 10, 15 passos à frente no momento oportuno. Foi o que Paulo fez. Aliás, Paulo era um estrategista. Além de ser alguém versado no direito, na linguagem jurídica, Paulo era formado em direito, filosofia, uma pessoa de forma letrada, muito culta, estrategista. Há momentos então que nós precisamos recuar de forma estratégica. E aí Paulo monta suas estratégias. No capítulo 14, verso 19. Percebe-se que quando os judeus de Antioquia e Icônio se juntaram e o apedrejaram. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, ou seja, incitaram a multidão contra aqueles apóstolos, discípulos. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Então perseguiram até matar. Não fizeram isso no primeiro momento, Paulo fugiu, mas num segundo momento, logo depois, eles perseguiram a Paulo e a sua equipe, então, foi apedrejado. Nesse momento, Paulo finge-se de morto, no capítulo 14, 19. Sabe, isso eu aprendi que há momentos que a gente precisa copiar isso que Paulo faz, ou seja, fingir de morto, ficar quieto, até que a tormenta se acalme. E eu creio que esse é o exercício mais difícil para nós, somos líderes, inclusive. Fingir-se de morto, ou seja, ignorar os ataques de gente infeliz, de gente contrária à obra de Deus, ao progresso do reino de Deus nessa cidade. Então, eu creio que aqui a maior dificuldade que tem é fingirmos de morto. Mas isso para a preservação da vida, e no caso aqui de um projeto, a implantação do reino de Deus naquelas cidades. E é importante nós observarmos o que seria fingir de morto hoje, ou seja, poderíamos ignorar esses ataques sutis de gente infeliz e não perdermos o foco da missão. Estão entendendo como Paulo avança e de forma como ele avança em tudo que ele quer fazer, de forma estratégica, inclusive pedagógica. Lá no capítulo 14, verso 20, nós observamos que Paulo levantou-se somente quando ele viu-se cercado de discípulos. E os discípulos aqui, então, representam o quê? Segurança. Pessoas de boa fé. Gente de boa índole. Ou seja, parceiros, companheiros. Então, quando Paulo se sentiu seguro, quando ele observou os discípulos, ele se levantou. E o que eu tenho de ensino aqui, de aprendizado, é que quando o vento estiver favorável, é hora de se levantar. Há momentos que nós vamos ter que recuar, ou seja, dar um passo para trás para darmos 10, 15 passos à frente. Há momentos que nós vamos ser apedrejados, vamos ser caluniados, mal interpretados, vão lançar em verdade sobre nós. E nesse recuo, muitas vezes pedras vão vir, ou vão rolar sobre as nossas cabeças. E é momento então de ficar quieto, não de revidar, mas de ignorar certos ataques que vêm da parte do maligno e vêm às vezes até dentro da igreja. Bom, então aqui
Quando então o vento estiver favorável, é hora de se levantar. Eu creio que isso está muito relacionado a Eclesiastes capítulo 3, onde o sábio Salomão ele vai dizer que há tempo para tudo. Então, se nós pensarmos em termos de tempos, que no original no hebraico a palavra tempo é ciclos. Então, se nós pensarmos que há esses ciclos da vida, nós vamos entender que há o tempo de avançar, há tempo de ficar parado nesse sentido, para a proteção da vida, há tempo de recuar e há tempo até de fingir-se de morto, ou seja, ignorar aqueles que nos atacam, para depois avançarmos. E essa é a movimentação apostólica. Esse é o mover do Espírito Santo através da vida de Paulo, porque lá atrás eles buscaram, lá atrás eles jejuaram, lá atrás eles entregaram suas vidas plenamente na condução de Jesus e na orientação do Espírito Santo. E é fato que aqui o Espírito Santo em ação através da vida daqueles. Lá em Atos 14, verso 20 e 21. Aprendemos aqui, mais um exemplo, que nós precisamos nos manter firmes. Paulo manteve-se firme todo o tempo e depois voltou aonde tinha sido apedrejado. Isso me chamou a atenção também, porque ele poderia ter ido para outro lugar. É ou não é? Mas ele volta para o lugar onde ele tinha sido apedrejado, correndo inclusive novo risco de morte. Mas ele manteve-se firme nesse propósito. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, ou seja, naquela cidade tinham sido apedrejados. E leia comigo aí, por favor. Aliás, leiam vocês. E fizeram o quê? E eu fico pensando, se ele não tivesse voltado, talvez não teríamos esses muitos discípulos, né, João? Hoje para lermos aqui. Ousadia e fé, coragem, empoderamento de coragem, exemplo de coragem, enfrentamento das pedras que estavam ali naquele caminho. Fizeram muitos discípulos porque Paulo teve coragem de voltar àquela cidade, que ele foi caluniado, diante daquele povo injusto, ignorante a respeito da palavra, que deixou-se se engravidar pelos ouvidos diante de alguns judaizantes de Antioquia, para atacar aqueles servos de Deus. E Paulo volta para lá, porque Paulo tem gratidão no seu coração. Paulo sabe quem chamou e para que o chamou. Ele volta, porque ele manteve-se firme todo o tempo, e volta então aonde ele tinha sido apedrejado, e lá ele faz muitos discípulos para Cristo e de Cristo. Eu aprendo aqui que na adversidade nós precisamos ter coragem. Coragem para o enfrentamento, como já pregamos esses dias atrás. É preciso ter coragem. No capítulo 14 ainda, verso 22, o último exemplo é que nós percebemos que Paulo ajuda os outros, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, aqui é o empoderamento de coragem. Aqui é a cereja do bolo, é a última aula apostólica para aqueles muitos discípulos que Paulo tinha gerado em Cristo, para Cristo, por Cristo, para continuar naquelas cidades pregando o Evangelho. E Paulo, então, empodera eles, Paulo ajuda eles a terem esta fé e a receber essa coragem, a receber esse bom ânimo que o próprio Senhor Jesus havia dito para os discípulos em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci, vocês também vão vencer. No ânimo, bom ânimo ali é coragem, é o que Paulo mais tem. Aliás, eu desconheço um texto que narra algum momento que Paulo teve espírito de covardia. Pelo contrário, sempre humildade, sempre gratidão, mas sempre coragem e sempre empoderando as pessoas para irem prosseguirem no ID de Jesus. Nunca percebi nenhum texto
Paulo desanimado, Paulo chorando, murmurando, ou desistindo da missão. Pelo contrário, preso, recebendo açoites, em dificuldades, um amor altruísta, de forma que escrevia cartas para as igrejas. Por isso esse homem é honrado. E 13 dos seus muitos escritos entram no cânon da Bíblia, que nós temos acesso na língua portuguesa até hoje. Porque ele ajudou aos outros. Nós precisamos adquirir experiências nas adversidades. É aquela famosa frase que diz: aprender com os exemplos. E muitas vezes os exemplos ruins, não muito bons, mas nós tiramos várias pedagogias aí de ensino para a nossa vida. Ajudar as outras pessoas. Projeta, por gentileza, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Paulo, já escrevendo à igreja em Corinto, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, o que Paulo está dizendo aos Coríntios? O que ele fez lá atrás em Atos. Ele está dizendo que nós temos que estar à disposição para ajudar as pessoas, de usar os nossos exemplos, as experiências que nós adquirimos ao longo da nossa vida, diante das adversidades que enfrentamos, para ajudar as pessoas. E isso é fácil de identificar, porque quando às vezes você vai aconselhar alguém, vai orar por alguém, vai estar junto de alguém que tem algum problema, e você já passou por aquele problema, já enfrentou aquela adversidade, naturalmente você vai poder dizer: olha, eu também passei por isso, e eu sei o que você está passando. Quando as pessoas falam assim, eu imagino o que você está passando, porque as pessoas não passaram por aquilo. Mas quando as pessoas falam, eu sei o que você está passando, porque eu passei por isso, e eu sei que a dor é a mesma, eu sei que a adversidade é intensa, mas eu também sei que há um Deus, um único Deus que tudo pode. E tudo nós podemos, ou seja, suportar naquele que é Deus que nos fortalece. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que tudo aquilo que eu passo, tudo aquilo que você passa de adversidade na sua vida, serve de exemplo para ajudar as outras pessoas ao enfrentamento das adversidades. Isso é uma estratégia, isso é um exemplo de fé, um exemplo de coragem que nós encontramos aqui em Paulo. Paulo poderia muito bem ficar quieto, calado, mas não, ele sempre pensa no próximo. Então, eu quero concluir dizendo que Paulo, assim como Paulo, nós também cristãos, nós temos que ser perseverantes. E através desses exemplos de coragem, acessarmos essa vida vitoriosa e abundante que Jesus Cristo tem para nós. A vida zoe, no grego, que significa vida plena, que está lá anunciada em João capítulo 10, verso 10. Perseverança, manter-nos firmes diante das adversidades, não recuarmos, e se for para recuarmos de forma estratégia para a preservação da nossa vida, mas depois avançarmos no momento que o vento for favorável, no momento que o cenário for mais oportuno, é hora de avançar. E eu digo para você que nenhuma adversidade vai fazer-nos parar de existir dos projetos de Deus para a nossa vida, para a vida desta casa, dessa igreja. Não nenhum desânimo, nenhum cansaço, nenhum Covid, A Bíblia já anunciava esses tempos que estamos vivendo hoje. Paulo, inclusive, disse isso aos romanos. Não há vento, não há tempestade, não há nenhum perigo, não há nudez, não há espada. Nem coisas desse mundo, nem coisas do porvir, que vai nos afastar do grande amor de Cristo. Ou seja, não vai fazer a gente desistir da missão que Deus colocou na nossa mão. E esses exemplos me encorajam a prosseguir. Vendo o que Paulo passou naquele tempo, que eram situações muito mais difíceis que nós passamos hoje, muito mais. E um homem de fé com coragem que prosseguiu, e empoderando as pessoas, e arrebanhando exércitos de discípulos para Jesus, e foram assim alcançando o mundo até chegar o Evangelho a mim e a você. Nenhuma adversidade
deve fazê-lo desistir de seus projetos. Por mais tenebrosa que seja a adversidade, por mais difícil que seja a contrariedade, por mais que eu e você, a gente passe por aborrecimentos, e a gente passa mesmo, sim ou não? Às vezes até na família, é ou não é? Mas por mais que a gente passe por aquilo que a gente passe, no sentido de adversidade, de infelicidade, de algum infortúnio, vamos olhar para esses exemplos de coragem relatados aqui hoje através da vida de Paulo, de Barnabé. Quando Paulo cita aos coríntios ali, por várias vezes, a importância do exercício de consolar as pessoas, de consolação, consolar. Eu creio muito que ele pegou muito isso de Barnabé. Porque Barnabé, o nome Barnabé significa consolação, né? Aquele que consola. E Paulo e Barnabé caminharam muito tempo junto. E quando você caminha junto com o discípulo, você desce para o lado, isso que é o discipulado, né? Você caminha junto, você aprende junto. É vida na vida. É mais do que uma mentoria, é um aprendizado mútuo. Então eu não tenho dúvidas que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele cita muito Barnabé nesse sentido. Da mesma forma como a gente recebeu o consolo de Deus, nós temos que consolar as pessoas. E como nós podemos fazer isso? Através do nosso exemplo de fé e prática. Ou seja, nada, absolutamente nada que eu e você passe na vida em termos de adversidade é descartado ou descartável. Tudo tem um propósito. E se a gente entender isso, fica fácil passar pelas adversidades da vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e possamos seguir esses exemplos, nobres exemplos de fé e coragem, recebendo esse empoderamento do Espírito Santo para prosseguirmos na nossa vida com Cristo. Enfrentando de frente, recuando no momento que for necessário, de forma estratégica. É ou não é? Muitas vezes fingirmos de morto, ou seja, ficarmos quietos diante das inquietudes da vida, ignorando aqueles que tentam nos fazer parar a obra. Lembra de Neemias? É mais ou menos, a gente percebe Paulo aqui nos ensinando assim como Neemias nos ensinou lá no passado. Mantenha-se firme. E olha, se Deus te deu uma direção, e você começou a prosseguir no caminho do Senhor, e você tem certeza, porque Deus é o Deus da certeza, Ele não gera dúvidas, Ele não tem espírito de confusão, não é verdade? Deus não tem nenhum interesse de que haja um espírito de confusão. Pelo contrário, com a descida do Espírito Santo, Pentecostes, foi uma unificação de línguas, de entendimento, de harmonia. E eu nunca vi o Espírito Santo dividir a igreja. Pelo contrário, unindo as pessoas e os povos para avançar. Então, se Deus te deu uma visão para você cumprir uma missão, avance, avance, avance. E se você sofre investidas, porque você está no cumprimento dessa missão, sendo um cristão, dando um bom testemunho, fazendo a obra, e você percebe que há barreiras, há perseguições, infortúnios, há contrariedades, a palavra de ordem é continuar fazendo a obra. Porque seria muito diferente ou difícil se ninguém visse você, notasse você. É ou não é? Então, se a gente está recebendo essas adversidades, eu creio porque estamos no caminho certo. Mas que Deus nos ajude a enfrentar o que tiver que enfrentarmos. Com fé, coragem, com ânimo, fruto do Espírito Santo e usando toda a nossa experiência para ajudar o nosso próximo. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por todas as pessoas que aqui estão conectadas, ó Deus, através da internet, que ouviram esta palavra, que receberam esta profecia, esta missão, este empoderamento de coragem para o cumprimento do ID, na missão de Jesus, na grande tarefa de sermos cristãos e avançarmos, ganharmos vidas e cuidarmos delas em amor. Senhor, eu peço por todas as pessoas que assim colocam aqui os seus pedidos de oração, as enfermidades, pessoas enfermas. Oramos como igreja, Senhor, concordando que haja cura sobre essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Para a glória de Deus, Pai. Levanta
desperta os que dormem na missão, levanta aqueles que são realmente seus, para o cumprimento desta tarefa, Senhor, para ganharmos vidas, resgatarmos essas vidas que estão no inferno, porque o Senhor deixou a chave do reino para a igreja. Que nós possamos, a exemplo de Paulo, Barnabé e dos demais discípulos, seguirmos com fé, com coragem, com enfrentamento, receber esse empoderamento, Senhor, avançar quando o vento estiver favorável, que o Espírito Santo nos conduza os passos, as ações, decisões, pensamentos, mas que nada e ninguém nos impeça de avançar, de cumprir a tua obra, fazendo o bem ao próximo, ajudando os outros, a partir da nossa experiência, que nada é descartada. E nós podemos ganhar uma multidão para Jesus, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar aqui de forma estratégica. E mesmo diante dos apedrejamentos que muitas vezes levamos na vida, que nós possamos nos apegar a esses exemplos de coragem, enfrentar as adversidades e recebermos esta vida vitoriosa e abundante, deixada por Jesus e conquistada por Ele na cruz do Calvário. É a nossa oração de gratidão e dependência total, exclusiva do Senhor, na orientação, na condução do Espírito Santo em Cristo Jesus, Senhor da igreja, que oramos e já agradecemos. Amém. Que a paz de Jesus Cristo, a graça superabundante de Jesus, o amor do Pai, o consolo, a força, o empoderamento do Espírito Santo, a presença marcante e revigorante do Espírito Santo, seja sempre abundantemente derramado sobre nós e vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.